a gente pode falar de novo, né? O que é o Evangelho? O Evangelho é muito simples. A gente já tem trabalhado aqui, mas ele é muito profundo. Muitos assuntos, coisas que a gente detalhou aqui, a gente poderia detalhar mais ainda, mas a gente não fez isso. Mas o que é o Evangelho? É aquela mensagem que a gente já sabe, né? Que Jesus, que é Deus encarnado, ele morreu para perdoar pecados. Morreu para reconciliar o ser humano com Deus. Essa mensagem é muito simples, a gente já conhece ela. Só que isso aqui é o resumo do resumo do resumo. E a gente sabe muito bem disso, mas o problema é, os que estão do lado de fora da fé, eles não entendem isso. Eles não conseguem ver isso, eles não conseguem ter a fé nisso. E aí aqui surge aquela pergunta que a gente trabalhou aqui, né? Que o descrente ele vai pensar assim: por que eu preciso desse Jesus? Será que eu preciso mesmo dele? Eu preciso de Jesus? E aí a nossa resposta foi sim. Mas responder essa pergunta é exatamente anunciar o Evangelho. Por que alguém precisa de Jesus? Ela precisa mesmo de Jesus? Por quê? É dizer que eu preciso de Jesus, por quê? Porque eu estou perdido. Eu estou separado de Deus. Porque eu sou pecador. Por quê? Somente Jesus ele pode me salvar através da sua obra, me reconciliar com o Pai. Esse aqui é o Evangelho. A gente já falou vários pontos sobre isso aqui. Então a gente vê aqui que quando a gente evangeliza, o que a gente faz? A gente está mostrando algo para as pessoas. Mostrando o quê? Jesus. A gente mostra Jesus para as pessoas não apenas como um complemento para a vida delas. A gente tem que mostrar Jesus como sendo a vida. Como sendo a única esperança que essa pessoa tem de ter um significado na vida dela. Apesar de tudo que ela tem na vida. Ela pode ser a pessoa mais feliz do mundo, mas se ela não tiver um relacionamento com Jesus, não adianta de nada, né? Porque Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo todo, perder a si mesmo, perder a sua própria alma? Mas, para que as pessoas tenham acesso a Jesus, como é que elas podem ter acesso a Jesus? É através do Evangelho. Então é quando a gente transmite o Evangelho para elas, mas a gente tem que transmitir o Evangelho com toda a sua essência. A gente não pode decidir, não, vou escolher só uma parte do Evangelho, vou falar só disso aqui e o resto não é importante. Não é isso? A gente já falou que o Evangelho tem vários aspectos, várias partes importantes. E a gente falou aqui que o Evangelho teria 6 partes, né? Que eu dividi em 6 partes do Evangelho. A gente já viu 5. Hoje a gente vai começar a ver a 6. Quais são essas 6 partes? Primeiro, a gente falou do caráter de Deus. Existe um Deus. E esse Deus é um Deus pessoal. É um Deus grande. É um Deus poderoso e é um Deus santo e bom. Essa é uma parte essencial do Evangelho. Depois a gente falou que para o Evangelho a gente tem que falar do pecado. O ser humano caído. Ele é rebelde. Ele não se submete a Deus. Ele está contra Deus. E diante disso tem a terceira parte. É o juízo de Deus. O ser humano ele está afastado de Deus. É rebelde contra Deus. Deus é bom e justo. Então Deus está errado. Deus, ele é justo. Ele vai punir o ser humano. Essa é a parte aqui do Evangelho. Na quarta parte, a gente fala então das obras mortas. Os seres humanos são rebeldes contra Deus. Nada do que eles possam fazer vai aproximar de Deus. Nenhum esforço, nenhuma capacidade, nenhuma boa obra, nenhuma intenção do ser humano consegue fazer essa ponte entre ele e Deus. Nada. O homem é totalmente incapaz de salvar a si mesmo. A gente viu, né? Todos se desviaram e se tornaram inúteis, incapazes. Não há nenhum que faça o bem, nenhum que entenda, nenhum que busca a Deus. E aí, como é que as coisas se resolvem? A gente precisa da quinta parte, que é a graça. Jesus, ele morreu para salvar pessoas que não merecem. É a graça de Deus que nos salva. A salvação vem através de Cristo. Mas como é que o homem tem acesso a essa salvação? Aí o evangelismo vai falar do chamado. Do chamado à fé. Creia em Jesus. Confie a sua vida nele. Não é só acreditar que ele existiu, mas é crer que ele é a coisa mais importante da sua vida. E você tem que se arrepender. Um arrependimento sincero. Você tem que reconhecer que os seus pecados foram crimes cometidos contra Deus. E aí vem a sexta parte, que a gente vai estar hoje. Que o Evangelho fala em tudo isso que a gente já falou aqui. Mas ele fala também sobre a nova criação.
ele fala sobre a redenção final. É uma redenção que já começou, mas existe uma redenção final, uma restauração de todas as coisas. E hoje a gente vai continuar nosso estudo falando exatamente dessa última parte aqui. O Evangelho e o evangelismo, ele não tem apenas um alvo ali superficial, né? De levar uma esperança para as pessoas de uma boa vida aqui nesse mundo. Né? Nossa mensagem de quarta-feira lá na igreja falou muito sobre isso. Ou seja, não é apenas uma esperança de uma vida confortável aqui nessa terra, no sentido físico, e nem mesmo no sentido emocional. Porque às vezes algumas pessoas pregam o Evangelho apenas como um conforto emocional. Não é isso que é o Evangelho, não é essa a esperança. Como a gente já disse aqui, o alvo do Evangelho é Deus. É Deus ser engrandecido. É Deus ser glorificado. E como é que isso acontece? Como é que Deus é glorificado por meio do Evangelho? É por meio da nossa submissão a Ele. É por meio da nossa satisfação nele. Isso é que faz com que Deus seja glorificado através do Evangelho. E aí a gente vai pensar nos efeitos do Evangelho. Né? O que o Evangelho produz na vida das pessoas? Tem tudo a ver com isso que a gente acabou de dizer aqui. Tem a ver com a satisfação e com a submissão a Deus. Então, sejam os efeitos que o Evangelho traz, né, no presente, sejam os efeitos que ele vai trazer para o futuro, né? O futuro até escatológico, depois de tudo se fechar aqui nesse mundo. E quando a gente olha para o Evangelho dessa maneira, a gente lembra das duas coisas que eu acabei de falar aqui: submissão a Deus e satisfação em Deus. Por isso aqui a gente está ligado, a gente está trabalhando. Então a nossa mensagem de hoje vai introduzir esse tema aqui, da nova criação, né? Da redenção final, da restauração de todas as coisas. E isso deve aparecer no evangelismo, no evangelho que eu prego para as pessoas, né? Mantendo o Deus ali no fundo, Deus está no centro. Então vamos iniciar o nosso estudo, abrindo a nossa Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 5, 14 a 17. Ele vai dizer assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse mundo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos fazer mais uma oração, né? Depois dessa leitura aqui. Pai, te agradecemos pela tua palavra, pedimos a ti, Deus, que nos guie em cada leitura, em cada reflexão, para que o teu Evangelho se aprofunde, Pai. Se aprofunde com suas raízes, com o nosso coração, e nós possamos ali levar essa palavra a outras pessoas. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Então, essa é a mensagem do Evangelho aqui. A gente inicia por esse texto dizendo o quê? Que o Evangelho, ele fala da morte de Cristo. É isso que esse texto diz, né? E essa morte transmite algo. Essa morte transmite algo ao ser humano. Mas não é apenas por meio de uma influência moral, né? Tem até uma teoria de alguns teólogos aí, esse futuro, né? Que vão dizer que o poder da morte de Cristo está em nos influenciar. Veja, né, um exemplo que ele nos deu, o seu sacrifício. Ele foi um homem tão justo, foi lá, serviu a Deus e morreu, serviu. Veja o exemplo dele, isso nos motiva, isso nos inspira. Nos inspira. Mas esse não é o verdadeiro poder do Evangelho. Ele é um inspirador. Ele é uma influência moral. Mas não é apenas isso. A obra de Jesus, ela é mais
da pessoa são mudadas. Né? A gente vê a pessoa cria em Jesus. Pronto, mudou algumas práticas, alguns costumes. Né? Mais do que isso é mudar. A pessoa é mudada. Isso aqui é muito importante para o Evangelho e para o Evangelismo. Então, como diz aqui no verso que a gente acabou de ler, né? Deixa eu achar aqui. Em 1 Coríntios 5. Né? Se alguém, versículo 17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então esse texto vai nos dizer isso, que nós fomos recriados. Né? Se você voltar aí para o capítulo 4, no verso 6, vai dizer isso, que é como se Deus estivesse fazendo uma nova criação. Lembra quando Deus disse lá em Gênesis: haja luz? Assim Deus fez com os crentes. Ele transforma as pessoas. O Evangelho tem um poder especial, né? Como diz lá em Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Para a salvação de pessoas que estavam mortas. Como fala Efésios 2. O Evangelho é um poder. Ele é um poder que traz um homem morto a uma nova vida. A uma nova vida. E essa vida é uma vida em Cristo. Uma vida para Cristo. É isso que o Evangelho faz. Ele vai dizer isso aí, no verso 15, né? Veja aí, 2 Coríntios 5, 15. Jesus morreu por todos. Todos aqui é no aspecto geral, né? Todos aqueles que creem. Todo tipo de pessoa. Para quê? Qual é o objetivo da morte de Jesus? É para que aqueles que vivem não vivam mais agora para si mesmos. Então existe uma diferença. Eles viviam para si mesmos. Eles tinham seus planos, seus alvos, a sua forma de ver a vida. Mas agora não. Eles viram, Jesus morreu por mim. Por que Jesus morreu por mim? Para que agora eu viva para Ele. Para que eu viva para aquele que morreu por mim e que ressuscitou. Como ele diz aí. Então o Evangelho é assim. Quando eu crio no Evangelho, aconteceu algo na minha vida. O velho homem morreu. O Evangelho matou o velho homem que habitava em mim. Como vai dizer Romanos 6, lá em Gálatas 2. Eu crio, é aquele velho homem. No momento que eu crio, ele já morreu. Ele morreu. Agora é uma nova criatura. Mas o que acontece? Ele já morreu, o velho homem. Mas ele vai sendo sepultado dia a cada dia. Através das nossas escolhas, através das nossas decisões, através da nossa disposição. O velho homem vai sendo sepultado. Cada dia um pouco mais. E é isso que a gente tem que fazer. Se nós cremos no Evangelho, né, de Jesus, o que acontece? Nós já fomos lavados, já fomos regenerados pelo Espírito, pela palavra, né, como diz lá em Tito 3. E aquelas obras mortas que a gente praticava, elas já foram deixadas para trás. Esse é o poder do Evangelho. Né? Só que acontece o seguinte: a gente passou por essa transformação, por esse novo nascimento, mas a gente precisa continuar se despindo das roupas sujas, removendo aquilo que está impuro em nós, e se vestindo de roupas novas, como Paulo vai falar lá em Efésios 4, lá em Gálatas, aliás, em Colossenses 3, ele vai dizer isso. Então, ser uma nova criatura por meio do Evangelho não quer dizer simplesmente, pronto, agora eu perdi todos os meus velhos hábitos, agora eu sou uma pessoa totalmente diferente. Não significa necessariamente isso. Nunca acontece assim, quando uma pessoa crê. Então, quando a gente vai evangelizar alguém, a gente tem que deixar isso claro. Olha, se você crê, você vai ser outra pessoa. Mas isso não quer dizer que tudo vai mudar de uma hora para outra. Você vai ter que trilhar um caminho, você vai ter que aprender, você vai ter que se esforçar para exercitar a sua fé, para viver a palavra de Deus. Não significa que tudo vai ser diferente de uma hora para outra, mas significa que existe sim uma transformação profunda no meu ser, na minha alma, na minha vontade, uma transformação nos meus pensamentos e nas minhas emoções. O Evangelho faz isso.
Isso não significa que a conversão, como eu já falei, mude absolutamente tudo em nós em um piscar de olho. Não, isso não acontece. Mas quer dizer que foi plantada uma semente em nós. Uma semente que foi colocada ali de uma vez por todas. Aí, se a gente for ler lá em 1 João 3, 9, aquele que creu experimenta isso. 1 João 3, 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Por quê? Porque nele permanece a semente de Deus. E ele não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Isso é o novo nascimento. O novo nascimento faz com que as pessoas olhem para si mesmas de maneira diferente. Agora, o meu propósito é agradar a Deus. Eu vou errar, eu vou pecar. Mas se isso acontece, aquilo me incomoda. Por quê? Porque isso não faz parte da minha natureza. Não faz parte. Eu sou outra pessoa, sou outra criatura. E o Evangelho faz isso. Planta essa semente, que é a palavra de Deus, é a vida eterna dentro de nós. E o que acontece? Essa semente, o que acontece com a semente quando ela é plantada? Ela nasce, ela cresce. E essa semente que está em nós, né, que cremos, ela nasce, cresce, ela produz fruto. Ela produz muito fruto. Frutos que são permanentes, como diz aqui, eu acabei de ler. Frutos que vão amadurecer. Frutos que, inclusive, geram vida. E que geram vida em outras pessoas. É isso que a gente vê lá em João 15, né? 1 ao 17, quando Jesus vai falar para os seus discípulos, né? Se vocês permanecerem em mim, vocês produzirão fruto. E o fruto de vocês vai permanecer. E por que o Evangelho faz isso? Porque o Evangelho tem esse poder de gerar vida. Ele tem esse poder de gerar vida não apenas em nós, mas de essa vida se multiplicar, né? Tudo que tem vida, o que acontece com algo que tem vida? Isso se multiplica, né? Tem as bactérias que se multiplicam, tem as árvores que se multiplicam, os animais, as pessoas, tudo que tem vida se multiplica. Quando alguém crê de verdade, o que acontece comigo? Eu desejo que outras pessoas também creiam. A vida que está em mim, ela quer se expandir. Ela é fértil. Ela quer alcançar, ela não quer ficar ali só em mim. Ela tem esse desejo de produzir crescimento, de produzir vida nas outras pessoas. E isso é um princípio do Evangelho. O Evangelho traz essa restauração. O Evangelho vai se expandindo, vai criando raízes. E isso tem que existir em nós. Mas não é apenas isso, né? O Evangelho produz essa vida, mas também o Evangelho, ele preserva essa vida. Né? Algumas denominações vão dizer que alguém pode crer, ser salvo, e depois não ser mais salvo. A pessoa pode nascer de novo, e depois desnascer de novo. Ela pode ser regenerada, e depois pode deixar de ser regenerada. Como é que isso acontece? Não faz sentido. Não faz. A pessoa nasceu, e o próprio texto que a gente acabou de citar aqui, de 1 João 3, 9, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente da vida. E aí, isso acontece com os crentes, né? Não quer dizer que eles não vão pecar, mas eles vão perseverar. E essa vida ela é preservada, como o próprio Jesus nos diz, né? Que quando os homens eles creem em Jesus, eles se tornam sal e luz. Mesmo no mundo escuro, eles não se tornam coração cheio de trevas. Mesmo no mundo apodrecido, eles não se apodrecem, porque eles são sal. Isso acontece através do Evangelho. Então as Escrituras, elas comparam o novo nascimento, né, à ressurreição. E isso tem tudo a ver, né, com redenção, com restauração. Jesus ele vai dizer lá em João 5, 24 a 25, né, ele vai dizer assim: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, já passou da morte para a vida. E ele continua lá depois dizendo assim: vem a hora, e já é agora, em que os mortos ouvirão a voz de Deus, e eles ouvirão e viverão. Ou seja, eles são mortos, mas ouvindo o Evangelho, eles passaram a ter vida. Então o Evangelho traz esse aspecto da ressurreição. E como é que essa ressurreição espiritual acontece na vida de alguém? Como é que ela acontece? Por meio do Evangelho. O Evangelho
que conta a morte e conta a ressurreição de Jesus. Sim, a própria morte e ressurreição de Jesus que aconteceu de verdade. É um símbolo, né? Um símbolo que traz algo para a nossa vida. Aí 1 Pedro 1,3, Pedro diz assim, ó, segundo a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para a viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Então a ressurreição de Jesus, ela tem um papel muito importante no Evangelho. Ela não é um simples enfeite. Eu vou evangelizar, vou falar que Jesus morreu. Aí você tem que falar que Jesus ressuscitou. Isso faz parte do Evangelho. É essencial para que alguém entenda o Evangelho e veja a grandeza do Evangelho. E muitos textos da Bíblia, eles vão falar sobre isso, né? Relacionar a ressurreição de Jesus com o nascimento do crente. E para concluir aqui, dando continuidade também, né? A gente vai ver 3 últimos textos, bem rapidamente, a gente entender como é que a Bíblia aqui relaciona a ressurreição de Jesus com a restauração, com a redenção, com a salvação. Abra sua Bíblia aí lá em Romanos, capítulo 6. A gente vai ler aqui muitos versículos, mas a gente não vai desenvolver tudo aqui. Lá em Romanos 6, do 1 ao 12. Ele vai dizer assim: justificados, é 6, eu estou lendo 5 aqui. Romanos 6, 1. Que diremos? Então, continuaremos no pecado, para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como nós viveremos ainda no pecado? Nós que já morrimos para ele. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Nós fomos sepultados com ele à morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente nós o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quando ao morrer, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, ele vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Então, esse texto ele faz um paralelo entre a morte de Cristo e a morte do crente, entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição do crente. A morte de Cristo foi uma morte real. Ele morreu realmente, derramou sangue. O crente, quando ele se converte, ele morre realmente? Não, é uma morte ali simbólica, mas é uma morte real. O seu velho homem morreu. Jesus, quando ele ressuscitou, foi uma ressurreição real. Ele estava morto e ele saiu andando, né, da tumba. E o crente, quando ele ressuscita espiritualmente, é uma ressurreição literal? Não, mas é uma ressurreição real. Assim como uma ressurreição de Jesus, porque o crente estava morto espiritualmente, mas ele passa a ter vida em Deus. Então veja aí no verso 4 ao verso 5, ele vai dizer que o crente ele foi sepultado com Jesus. Ele foi morto, mas ao mesmo tempo ele ressuscita com Jesus. A morte de Jesus. Para quê? Para uma novidade de vida. Aí no verso 5 ele vai dizer que nós fomos unidos com ele quando ele morreu. Nós estávamos nele. Nossa fé nos une a ele, na morte dele. Mas também nos une na sua ressurreição. Verso 9 ao verso 10, ele diz assim:
Olha, nós sabemos, né, que Jesus Cristo morreu. Se ele morreu, ele já morreu. Ele não fica morrendo várias vezes, ele já morreu. Ele já morreu. E por causa disso, a morte não tem mais domínio sobre ele. Da mesma maneira crente. Nós já morremos para o pecado. E agora a morte que o pecado gera, ela não tem mais poder em nós. Não tem. No verso 10 também em relação à própria vida, né? Jesus, ele morreu de uma vez por todas. E ele não tinha, claro, ele nunca pecou quando ele viveu. Mas depois de morto, ninguém pode pecar mais, pode? Não tem mais como pecar. E a ideia também é essa. Quando nós morremos para o pecado, em nós o Evangelho começa a produzir algo. Ele produz uma vida que agora impede que o pecado nos mate. Assim como aconteceu com Jesus, né? E ele nos dá essa vida, como ele fala no verso 10, né? Ele morreu, uma vez por todas, para o pecado. Mas em relação a viver, agora ele vive para quê? O verso 15, ele vive para Deus. E aí o verso 12, ele diz assim, portanto, qual é a conclusão que ele chega aqui? Então, se é assim, pensem o seguinte, se essa é a realidade de vocês, por causa do Evangelho, isso tem que ter um efeito na vida de vocês. Que efeito é esse? Não permitam que o pecado governe a vida de vocês. Guie vocês. Seduza vocês. Controle a vida de vocês. Fazendo com que vocês usem um pouco de vocês como um instrumento de pecado. Se entregando às paixões. Isso não deve acontecer. Então, isso é um resumo aqui de como a morte e a ressurreição de Jesus traz liberdade para o crente. Isso é muito importante. Outro texto que a gente tem aqui para descrever, a gente vai ser um pouco mais resumido aqui, é lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Abre aí comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A gente vai ler só alguns versos, mas todo o capítulo 15 aqui é importante para esse tema que a gente está trabalhando. Em 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer que a morte e a ressurreição de Jesus é aquilo que torna o Evangelho válido. Sem a morte e a ressurreição de Jesus, o Evangelho ele não tem nenhum sentido. Ele não tem validade. Então, do versículo 1 até o versículo 8, o que Paulo vai dizer? Ele vai dizer que anunciar a ressurreição de Jesus é anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho precisa também ter o conteúdo da ressurreição. Se a gente tirar o conteúdo da ressurreição no anúncio do Evangelho, a gente está perdendo algo muito importante, a evangelização. Como ele vai dizer aí no verso 1, né? Irmãos, eu venho lembrar vocês o Evangelho. Olha, irmãos, eu vou falar o Evangelho para vocês. Eu vou relembrar o Evangelho que eu preguei para vocês, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. E aí ele vai explicar o Evangelho, ele vai dizer o Evangelho. Mas o que ele fala aí? Ele vai dizer, olha, eu falei o Evangelho para vocês foram salvos por ele, por meio do Evangelho, porque vocês creram nele. E aí o verso 3 vai dizer, antes de tudo, eu entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Pronto. Isso é o Evangelho, acabou. Não precisa mais falar nada. É só isso que é o Evangelho? Não, ele continua. E ele foi sepultado. E ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, anunciar o Evangelho é também anunciar a ressurreição histórica de Jesus. Ele ressuscitou de verdade. Não é uma figura, não é uma ilustração, não é uma lenda, não é um mito. Não é uma parte assim menos importante do Evangelho. Não, é essencial. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, o Evangelho não teria nenhum sentido. Não teria nenhuma validade. Né? Veja aí, o versículo 13 até o 24. A gente não vai ler tudo aqui, mas se você ver aí, ó, o verso 14, ele vai dizer assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a fé que vocês têm. É vã, é inútil. Não tem o menor sentido. É vazio. Ah, não.
esse negócio aí que Jesus ressuscitou não é necessário. Verso 17 a 19, ele repete isso. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. Não, se Jesus não ressuscitou, não existe perdão do pecado. Não, mas é a morte de Jesus que nos garante o perdão. É só a morte dele? Não. A ressurreição também. Parece que, por quê? Não é a morte, não é o sacrifício que traz expiação? É. Mas o Paulo está me dizendo aqui que a ressurreição, ela não pode ser ignorada aqui nesse assunto. Não pode. E ele vai continuar aí, ó, verso 18. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Eles creram no Evangelho, morreram, mas estão perdidos. Jesus não ressuscitou, e aqueles que morreram em Cristo, né, estão perdidos, eles não estão salvos. Continuando aqui, ele diz um verso muito forte aqui, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, os mais infelizes. Né? Algumas pessoas querem pregar o Evangelho, trazendo toda a alegria, toda a felicidade a essa vida. Mas Paulo vai dizer, se você tiver toda a esperança no Evangelho só nessa vida, você é uma pessoa miserável, você é uma pessoa infeliz. Não tem nada de bom para você. E aí, no verso 22 ao 24, ele vai falar das consequências da ressurreição de Jesus. Ele vai dizer que Jesus ressuscitou, ele trouxe essa vida para aqueles que creem. E aí, vai ter uma ressurreição para aqueles que creem nele. No verso 23, ele vai dizer que vai ser uma ressurreição por ordem. Primeiro, Jesus ressuscitou. Depois, aqueles que creram em Jesus quando ele vier, vão ressuscitar a sua vida. E aí o verso 24 ele vai dizer que então virá o fim. Os outros que não creram vão ser ressuscitados, mas vai ser para o juízo. Para quando Jesus vier implementar o seu reino nesse mundo, o seu reino justo. Né? E a ressurreição tem tudo a ver com esse reino de Jesus, porque nem o rei morto pode reinar. Nem o rei morto pode reinar. E esse reinado de Jesus, ele já começou através da sua igreja aqui nesse mundo. Mas ele vai se manifestar de um modo completo, absoluto, um dia quando ele retornar. E aí o último texto que a gente vai só ler aqui e mencionar, lá em Colossenses, capítulo 3, tem que ver com isso aqui que a gente está falando. Desse reino, né? Até lá. Primeiro, Colossenses 1, do 1 ao 3, ao 4. Até esse dia, né, quando o reino de Deus vier totalmente para esse mundo. Até esse dia, como é que os súditos desse reino vão viver? Como é que eles vão viver essa novidade de vida, esse princípio, né, de restauração? Como é que eles vão viver aqui? Eles vão viver focados no Evangelho, olhando para o alto. Como diz aqui, né? Veja aí o verso 1 ao verso 4. É capítulo 3, né? Capítulo 3, verso 1 ao 4. Portanto, veja aqui, ó. Portanto, se vocês já foram ressuscitados, se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, nesse mundo, os crentes vivem pela fé. Eles vivem aguardando ansiosamente essa nova situação que o Evangelho prometeu. Essa nova criação, essa restauração completa de todas as coisas que vai acontecer por meio de Jesus Cristo. E lá em Romanos 8 fala disso. Essa nova criação que é um resultado, né, do Evangelho, que é um resultado da redenção, da restauração que foi realizada por Jesus. E ela começa como? Como é que a nova criação começa? É com a nova criação de pessoas.
A nova criação já começou. Só os novos crentes. As novas criaturas, as novas criações. No momento que uma pessoa crê em Jesus Cristo, no Evangelho dele, aquela pessoa passa a ser parte da nova criação que um dia vai vir. É esse mundo. Mas a restauração que o Evangelho promete, ela não se limita apenas a pessoas. Ela vai se expandir para toda a criação. Vamos falar em Romanos 8. Hoje, dos crentes, né, essa redenção, ela já é parte do presente. Ela já acontece. Essa restauração. Mas ela não se manifestou ainda em todos os aspectos. Né? Essa restauração, ela vai acontecer em toda a criação. E o Evangelho ensina isso. Quando eu evangelizo, isso tem que fazer parte do Evangelho. Do Evangelho que eu estou pregando. Não é só falar que Jesus morreu, que Deus vai mudar a sua vida. Não, Deus vai mudar todas as coisas. Deus vai criar um mundo novo. E todos aqueles que vão viver naquele mundo, vão viver para Deus. Então, nós que já cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos o povo dele, o povo que nasceu de novo, o povo que são os primeiros da nova criação, que estão aguardando o novo céu e a nova terra. Um dia, o homem, ele vai retornar àquele jardim que Deus planejou lá no início, onde o homem vai pessoalmente andar outra vez com Deus, conversando com Deus. E já ali naquele jardim não vai mais existir serpente, não vai mais existir nenhum mal. E ali vai curar por toda a eternidade a comunhão de Deus com o ser humano. E aí no próximo estudo a gente vai dar continuidade sobre esse tema, falando sobre esse aspecto da nova criação que Deus vai trazer a todo mundo. Então, que Deus nos ajude a crescer e a refletir sobre essa criação que Deus já começou em nós, mas que Ele vai expandir sobre toda a criação. Vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento de estudo, de reflexão. O Senhor nos ajude a guardar tudo isso no nosso coração e a também compartilhar isso com outras pessoas, crendo que tudo isso que falamos aqui faz parte também do Evangelho. Nos ajuda a comunicar o Evangelho com fidelidade, com paciência, com perseverança, Deus, para que outras pessoas sejam salvas também.